capítulo 1, nós leremos o verso 20, 21 e 22. Jó, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. A maioria de nós que estamos aqui conhecemos bem, ou parte grande da história de Jó. Nós sabemos que é uma história que fala muito sobre fé, sobre perdas, sobre sofrimento, sobre esperança em Deus e confiança no nosso Senhor. Aqui nesse trecho que nós leremos nessa noite, nós encontramos Jó no momento mais difícil de sua vida, nós podemos assim dizer. Aqui Jó acaba de perder tudo. Ele perde seus bens, seus filhos, sua segurança. Acontece um verdadeiro colapso ao seu redor. A reação natural de qualquer pessoa diante de tanta dor seria o desespero, a acusação, a revolta, a depressão e a culpa jogada para Deus ou para os outros. Essa é a reação natural. Porém, Jó, ele nos surpreende muito diante desse momento de colapso na vida dele. Ele não nega a dor, isso fica muito claro no texto. Ele não finge que nada aconteceu, isso também fica bem claro no texto. Jó se levanta, por exemplo, rasga o seu manto, um sinal antigo, de luto profundo, desesperança. Ele raspa a cabeça, uma expressão máxima de sofrimento, de humildade diante da situação. E a Bíblia então nos diz que ele se lança em terra, uma postura de entrega total diante de Deus. E naquele instante que ele passa por esse colapso, ele então adora a Deus. Em meio ao caos, você encontra aqui nesse texto Jó mantendo os olhos fixos em Deus, elevando os olhos e olhando para o Senhor. Você encontra um Jó que reconhece que tudo que tinha, tudo que perdeu, veio de Deus, tudo está nas mãos de Deus. E ele então faz uma afirmação que é uma das mais conhecidas, muitas vezes nós também a usamos em alguns momentos: o Senhor deu, o Senhor tomou. E mesmo assim, com a alma ferida, você encontra um homem que diz: bendito seja o nome do Senhor. Confessemos, é o tipo de reação que desafia qualquer compreensão, diante de um momento de tamanho colapso. E ainda antes de lermos o texto, existe uma entrevista famosa do pai da logoterapia. Não sei se você conhece, Viktor Frankl. Ele é o pai da logoterapia e ele desafia a nossa vida quando ele diz que ele traz um exemplo de uma equação matemática dizendo que desespero é D igual a S menos S. O que ele explica com isso? Desespero é igual a sofrimento sem sentido. Nessa famosa entrevista, ele diz assim: olha, o desespero de alguém diante de qualquer momento de colapso é a pessoa sofrer sem sentido algum. Então, na entrevista, ele diz assim, que enquanto a pessoa, o indivíduo, não for capaz de descobrir um sentido no seu sofrimento, ele será propenso ao desespero e, em certas condições, diz ele, até o suicídio. Mas no momento em que vê um sentido no seu sofrimento, a pessoa poderá conformá-lo a um determinado fim, transformando uma situação adversa em uma realização pessoal, em um propósito ou em uma missão. Fazendo, diz ele, da tragédia um triunfo. Mas para isso, diz ele, a pessoa precisa saber onde chegar e o que deve fazer. A entrevistadora então lhe pergunta assim: como responder à pergunta que muita gente faz no momento de sofrimento: por que logo eu? Essa é a pergunta que quase todas as pessoas fazem. Ele então responde que não é uma pergunta que o psiquiatra ou o cientista possa responder. Ele então diz que devemos aceitar a nossa incapacidade de reconhecer um sentido maior em termos intelectuais e em termos meramente racionais.
E nós devemos aceitar primeiramente isso, que somos incapazes de ver o quadro completo. Então diz ele, no entanto, isso não nos impede de acreditar que existe um sentido maior no meio do sofrimento. Então ele conclui dizendo, mas levar alguém a aceitar essa concepção que existe um sentido maior, diz ele, não é papel do psiquiatra, nem papel do cientista. Ele então conclui, isso é papel, sobretudo, dos teólogos. E é por isso que nós, nessa noite, vamos voltar os nossos olhos para esses 3 versículos e pensar por que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. Vamos ler esse texto? Jó, capítulo 1, verso 20, 21 e 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Oremos. Pai Santo, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, já tem ministrado em nosso coração em todo o período do culto, e o Senhor quer, ó Deus, e tem um interesse em falar a nossa vida nesse instante. E eu clamo que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, para compreendermos com a clareza necessária as Escrituras Sagradas. Que através desse personagem tão significativo nas Escrituras, nós possamos também, ó Deus, aprender algumas lições a respeito do sofrimento na nossa vida, aquilo que nós passamos. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, Jó é um personagem que viveu antes de Moisés e possivelmente, como muitos acreditam, na mesma época de Abraão. Não se sabe ao certo quem escreveu esse livro, mas ao que tudo indica era alguém que conhecia bem a história dele, ou conhecia bem os acontecimentos da sua vida, ou aquilo que ele passou. Nós vamos descobrir, nesses 3 versículos aqui, que apesar de nós não compreendermos tudo, existe um propósito e uma missão, muitas vezes na dor, e o que podemos responder também na nossa vida do jeito que Jó respondeu. Como que Jó respondeu? Nós, ao passarmos os nossos olhos nesses 42 capítulos de Jó, você vê Jó respondendo com adoração, com confiança, com lamentação sincera, gratidão e, acima de tudo, com uma fé que não desiste. Mesmo diante de acusações, mesmo diante dos amigos. Assim como Jó, nós também somos chamados a ver além da tempestade, a manter a esperança viva, a cumprir a nossa missão, a missão que Deus nos dá, mesmo quando tudo parece perdido. Como nós falamos semana passada, quando tudo desmorona. Na semana passada nós refletimos assim, e nós pensamos ali na semana anterior, naquela primeira conversa, nós falamos sobre o ritmo acelerado da vida, como isso pode sufocar a nossa alma e nos afastar do que realmente importa. Semana passada, na segunda conversa que nós tivemos sobre esse assunto, nós falamos sobre tudo desmoronando, observando a vida de Davi, a fuga dele de Saul, a ida para a caverna de Adulão, e aprendemos que nos momentos mais sombrios é possível descobrir um refúgio em Deus. E quando nós olhamos para aquele texto, nós nos lembramos que existem 3 motivos para nós nos refugiarmos de alguma maneira. Nós lembramos que nós nos refugiamos ou buscamos um refúgio porque sofremos ou fazemos as pessoas sofrerem, porque somos pecadores e porque temos adversários. E a esperança que brota, segundo aquele texto que lemos semana passada, da caverna, ela pode ser o início de uma nova missão para a nossa vida. Foi o caso de Davi. Hoje eu quero concluir essa minissérie. É uma série de 3 mensagens sobre a saúde da mente e da alma. E nessa conclusão, eu quero que a gente possa debruçar nessa pergunta difícil, mas necessária.
Por que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos? E talvez nós consigamos responder a uma segunda pergunta que surge a partir da primeira. Como não nos desesperar quando tudo parece estar contra nós? A primeira pergunta geralmente leva à segunda, e nós vamos tentar responder isso. E eu quero compartilhar com os irmãos que existem pelo menos 3 razões porque Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. Nós estamos entrando aqui, como diz Ronaldo Lidório, num campo teológico muito profundo, muito difícil. Não há, como diz ele, uma resposta única, mas a Bíblia nos oferece pistas do caráter e dos propósitos de Deus no meio do sofrimento. Então nós vamos olhar para esses 3 motivos que revelam o coração de Deus mesmo quando tudo dói, quando o sofrimento invade. O primeiro motivo que nós encontramos a partir desse texto é que Deus permite o sofrimento para nos trazer de volta aos seus caminhos. Esse é um primeiro motivo. Quando nós pensamos no sofrimento, nem sempre, mas às vezes Deus permite a dor como uma correção amorosa. E Ele faz isso com algumas pessoas com mais frequência. Um exemplo disso está em Daniel capítulo 1. Você olha para as Escrituras e os primeiros versículos de Daniel dizem que foi o Senhor que entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Um rei duríssimo. Alguém que era duro para com as nações que ele colocava debaixo dos seus pés. E Daniel capítulo 1 diz por que Deus colocou. Deus colocou o seu povo sobre as mãos de Nabucodonosor, porque Deus não os abandonou. Porque Deus tem interesse por eles. Então Deus interveio porque a indiferença espiritual do povo de Israel se agravava. O pecado aumentava, então Deus interveio como? Entregando o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Às vezes, irmãos, a dor é o despertar da alma. Quantas vezes, em momentos de sofrimento, as pessoas voltam a orar com profundidade? Quantas vezes, em momentos de sofrimento, voltam à palavra de Deus, voltam à comunhão? A dor, quando conduzida até Deus, ela pode ser o começo de uma restauração profunda. Quantas vezes em meio à dor, nós nos despertamos para a nossa própria realidade, mesmo quando não é a nossa dor, mesmo quando é a dor do outro. Quando você olha para o texto que nós lemos, o versículo 20 vai dizer, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Pense bem comigo, Jó já havia perdido tudo. Humanamente falando, ele não tinha motivo para adorar a Deus, mas a primeira reação dele foi a adoração. Isso é um exemplo para nós, porque mesmo sem entender, Jó reconhecia que a vida estava nas mãos de Deus. Olha o verso 21, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó nos dá aqui uma amostra do que é a verdadeira adoração. Quando a verdadeira adoração, ela acontece quando o coração continua reconhecendo quem Deus é, mesmo quando tudo foi tirado. Mesmo quando tudo foi perdido. E é possível que Deus esteja usando na vida de algumas pessoas, não todos, o sofrimento para reconduzir a vida de uma pessoa à adoração genuína, não centrada no que nós temos, mas em quem Ele é. Porque essa é a verdadeira adoração. Então, no primeiro motivo do sofrimento na nossa vida, pode ser, não todas as vezes, mas às vezes, porque Deus quer nos reconduzir a um momento de adoração, a uma busca incessante a Ele. O segundo motivo que nós encontramos aqui é que Deus permite o sofrimento para nos conceder uma bênção especial, que só tem significado no meio da tempestade. Quando você olha para esse texto, nós conseguimos tirar desse texto e ver nele lições, experiências e bênçãos que nós só conseguimos entender e valorizar quando estamos no meio de uma tempestade. Existem coisas que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida que vêm através da tempestade, ou no meio da tempestade, no meio da confusão.
E veja que isso é realidade na vida de Jó. Jó 42, versículo 5, um versículo assim conhecidíssimo. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, no meio da minha dor, eu ganhei algo que nunca poderia ser substituído. Eu ganhei algo insubstituível. Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. No meio da dor, Jó teve a oportunidade de receber uma bênção, conhecer Deus de verdade. Enxergar quem é Deus. Às vezes, essa bênção para a nossa vida é um amadurecimento que transforma a sua forma de ver Deus, de ver a própria vida. Às vezes, no meio do sofrimento e da dor, você acaba ganhando uma empatia que antes você não tinha. Um cuidado com as pessoas ao seu redor que antes você não tinha. Às vezes, no meio do sofrimento, você ganha uma bênção especial, que é um conhecimento mais profundo do caráter de Deus. Eu falei aqui na sexta-feira, se eu não me engano, o hino Firmes nas Promessas. Ele foi escrito por um homem que, no meio da dor, no meio de um diagnóstico difícil que ele recebeu, ele foi desenganado pelos médicos, então ele volta para casa e escreve um dos hinos mais cantados dentro das igrejas evangélicas. Firme nas promessas. No meio da dor, muitas vezes, a sua fé fica mais sólida, ela ganha mais significado, ela te sustenta mais para o futuro. Na vida de Jó, acontece um episódio que é muito falado e muito visto, quando a esposa dele sugere para ele que ele amaldiçoe a Deus e morra. Jó responde com bastante firmeza. Jó, capítulo 2, versículo 10, ele diz: aceitamos ou aceitaremos o bem de Deus e o mal não aceitaremos? Ele até chega a dizer para a mulher: falas como uma louca. Eu acho que você está fora de si. Essa é a confiança que nasce da dor, irmãos. Lembrar que o bem veio de Deus e esse mal é Deus também. E você precisa entender. Jó não entendia o motivo, mas ele sabia quem era Deus. Embora ele não conhecesse Deus com a profundidade que ele diz lá no capítulo 42, ele conhecia o Deus da vida dele, ele confiava mesmo sem resposta. E esse é o chamado de Deus para a nossa vida. No meio do sofrimento, confiar mesmo sem ter todas as respostas. E depois de tudo, Jó expressa gratidão, reconhecendo que a sua perda resultou em ganho eterno. Quando ele vai dizer: agora os meus olhos te veem. Esse é o resultado na vida dele. E essa também é a essência da fé. Agradecer a Deus mesmo sem entender totalmente o que está acontecendo. Sabendo que o Deus que nós servimos nos dá, no meio do sofrimento, significado de andar com Ele, entendimento de andar com Ele, fé para andar com Ele e passar por meio dessa dor. Então, quando nós pensamos sobre sofrimento, nós estamos pensando em 3 motivos pelos quais Deus permite que os seus filhos passem pelo sofrimento. Primeiro, porque quando Ele quer nos trazer de volta, acontece com muitas pessoas, às vezes Ele precisa, o sofrimento, como dizem alguns, é o megafone de Deus que traz alguns de volta. Antigamente as pessoas diziam: olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor. É um pouco sobre isso. Em segundo lugar, o sofrimento também, ele vem na nossa vida muitas vezes para recebermos uma bênção de Deus que fora de um momento de tempestade nós jamais receberíamos. Mas em terceiro lugar, Deus permite o sofrimento para que mesmo em meio à dor, seus filhos cumpram sua missão. Quando você olha para este texto, há momentos em que Deus, meus irmãos, nos envia por meio da tempestade para nos punir, mas há momentos que Deus nos envia por meio da tempestade para que sejamos testemunhas da sua fidelidade. Quando você olha para as Escrituras, foi o que aconteceu, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, com Paulo e Silas, em Atos 16. Esses 2 irmãos, depois de um dia terrível, eles foram espancados, humilhados, presos. A Bíblia diz que à meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus.
e algo aconteceu, os outros presos escutavam. Eles ouviam. Na prisão, ninguém espera ouvir louvor. Na prisão, o mais certo de se ouvir são lamentos. Mas aqueles presos ouviram louvor, adoração, oração, e o resultado foi um terremoto, o carcereiro impactado e toda a sua família salva. No meio da dor, acontece salvação. Então veja bem, a missão não espera o sofrimento passar. O nosso testemunho não espera o sofrimento passar. A missão, ela floresce mesmo no meio da dor. O sofrimento não nos desqualifica para a missão. Pelo contrário, pode ser a plataforma para um testemunho ainda maior, que é o que acontece com Paulo e Silas. No meio do sofrimento que eles estavam passando, eles não lamentaram, pelo contrário, eles cumpriram a missão, eles louvaram o Senhor e oravam. E assim Deus impactou a vida ou a família de uma pessoa inteira, ou do carcereiro, e quem sabe impactou até a vida de muitos que estavam ali presos. Jó, lembre-se bem, Jó não negou a dor dele, em momento nenhum. Pelo contrário, Jó lamentou profundamente. Jó capítulo 3, versículo 11, ele chega a dizer assim: por que não morri ao nascer? Ele chega a perguntar: por que não expirei ao sair do ventre? Ele está lamentando com sinceridade diante de Deus. Ele está dizendo: olha, por que o Senhor permitiu que eu nascesse se eu ia passar tanta dor, tanto sofrimento? Por que o Senhor não fez com, no momento que eu nascesse, minha vida fosse tirada? Essas são as perguntas de Jó. A gente costuma falar muito da paciência de Jó, mas a gente vê que ele lamentou e com sinceridade. Então veja bem, isso nos ensina que há espaço na fé para as lágrimas. Há espaço, irmãos, na fé para o choro perto de Deus. Há espaço na nossa fé para a dor no lugar certo. Lamentar é fé em ação também. Lamentar é recusar-se a aceitar que o sofrimento seja a palavra final. E Deus não nos proíbe. Alguém disse que o lamento é o modo como a fé vive quando está em crise. Quando sua fé está em crise, então como que ela vive? Ela vive lamentando diante de Deus. Salmo 34, verso 18, vai nos dizer: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ele está perto, Ele é o Deus Emanuel, perto daqueles que estão quebrados, daqueles que se sentem destruídos, daqueles que estão em sofrimento. E no auge do sofrimento de Jó, ele declara com força, Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Testemunho. Jó se torna um profeta em meio à dor. Ele não esperou o sofrimento passar para proclamar quem era Deus. Jó estava em ruínas, ele perdeu 10 filhos de uma vez. A esposa o abandona, todos os seus bens foram tomados, mas os olhos dele estão voltados para a futura redenção em Cristo Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, para esses ensinamentos ou esses 3 motivos para o sofrimento na vida dos filhos de Deus, nós precisamos ter ou guardar 3 lembretes fundamentais para quem sofre. Primeiro lembrete fundamental para quem passa por um momento de sofrimento: lembre-se de quem você é. Eu vou repetir, lembre-se de quem você é. Você não é o que você sente, nem o que você sofre ou o que você perdeu. Você é quem Deus diz que você é. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O diabo falou que Jó só era assim porque tinha tudo de Deus. Os amigos de Jó falaram que Jó tinha algum pecado escondido, alguma coisa que ele tinha feito. Cada pessoa foi tentando decifrar quem era Jó. Mas Deus volta a repetir, diante do diabo inclusive, dizendo: olha, ele é um homem íntegro, reto e que se desvia do mal.
E isso fica confirmado na vida dele. Então lembre-se de quem você é. Você não é o que está sentindo agora, você não é o que está sofrendo agora, e você não é o que você perdeu, você é o que Deus diz que você é. Creia nisso. O segundo lembrete fundamental: na dor, esteja com Deus. Não passe pela dor longe de Deus. Chore com Deus. Lamente com Deus. Jó sofreu aos pés do Senhor, faça o mesmo. Quando você olha para as Escrituras e na conversa de Jó com Deus, Deus faz para Jó 51 perguntas que Jó não tem capacidade de responder. Deus coloca, entre aspas, Jó no seu devido lugar, mostrando quem é o Criador de todas as coisas. Mas Jó não arredou o pé de perto do Senhor. Ele ouviu vez após vez: quem é você, Jó? Onde você estava quando eu criei tudo? Será que você me deu algum conselho? O que você pode fazer para me ajudar, Jó? Jó ouviu todas essas perguntas, mas ele não arredou o pé de perto do Senhor. Ele não saiu de perto de Deus. Terceira lembrete fundamental para a nossa vida: responda como Jó. Às vezes nós não temos respostas, mas a Bíblia Sagrada nos dá homens de Deus e mulheres de Deus que no meio da aflição deram respostas que servem para nós. Como que Jó respondeu? Com adoração, mesmo sem entender. Ele rasga as suas vestes, ele rapa a cabeça, ele se lança no chão, mas mesmo sem entender, ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Como que Jó respondeu? Com confiança, mesmo sem resposta nenhuma. Quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Responda como Jó. Como que Jó respondeu? Com lamento sincero. E Deus se agrada, irmãos, da sinceridade diante dele. Há espaço na nossa fé para lamentar diante de Deus, para dizer que você não está entendendo o que está acontecendo. Mas Jó não lamentou com um amigo, não lamentou com o doutor, a doutora, nem com os teólogos da época. Jó lamentou diante de Deus. Ele colocou tudo diante de Deus, na presença de Deus. Então responda, se você tem lamentos, faça-os com sinceridade, na presença do Senhor. Jó respondeu com gratidão, mesmo antes de ter alívio. É muito interessante porque você olha para as Escrituras e a Bíblia nos diz que Jó, de tempos em tempos, ele pegava e levava todos, depois das festas dos seus filhos, ele levava todo mundo para adorar a Deus, para pedir perdão a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. Isso antes da dor. Quando a dor chegou, ele adorou. Quando a dor passou, ele adorou. A adoração e a gratidão precisam ser contínua na nossa vida. Antes, durante e depois. Jó respondeu com missão. Mesmo antes da cura, ele estava cumprindo a missão. Ele estava ali diante dos seus amigos, declarando quem Deus era, o que Deus estava fazendo e sobre a justiça de Deus. Mesmo antes da cura, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele continuou cumprindo a missão. Como que esse texto pode ser aplicado à nossa vida? Eu não consigo imaginar outra forma a não ser olhar para o sofrimento de Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras, tudo que nós falamos aqui até agora sobre sofrimento, sobre dor, sobre confiança, sobre lamento, sobre missão, encontra a expressão mais profunda e perfeita em Jesus Cristo. Porque ao olhar para as Escrituras, ele é o Filho de Deus amado, sem pecado, sem culpa, sem motivo humano para sofrer, e ainda assim sofreu mais do que qualquer um de nós jamais sofrerá. Cristo Jesus, na cruz, ele enfrentou o silêncio do céu, o abandono dos homens, as dores do corpo, a angústia da alma e o peso de todos os nossos pecados. Ele sofreu. E ele fez isso não porque precisasse voltar aos caminhos de Deus, mas para nos trazer de volta para Deus.
Isaías 53, verso 5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Por isso, quando nós perguntamos por que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos, a resposta definitivamente é porque Ele mesmo não poupou o seu Filho, para que por meio do seu sofrimento dele, nós fôssemos salvos. Cristo Jesus sofreu. Cristo sofreu em nosso lugar. Cristo sofre nesse exato momento com aqueles que sofrem, Ele sofre conosco. E Cristo Jesus nos fortalece a sofrer com esperança. Ele é aquele que está presente, o Deus Emanuel. Cristo Jesus é o nosso Redentor, como Jó profetizou. Ele se levantou da morte para garantir que nenhum sofrimento será em vão para os filhos de Deus. Cristo Jesus, lá na cruz, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Isso aconteceu para que hoje você e eu pudéssemos ouvir: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ao olharmos ainda para esse texto, quando nós sofremos, olhe para a cruz. Olhe para Jesus quando você se sentir perdido, olhe para o túmulo vazio. Quando achar que não tem mais forças, olhe para Cristo que venceu a morte e nos deixou uma palavra que deve ecoar no nosso coração, quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo Jesus, ele é a garantia de que o sofrimento não tem a última palavra. Não é o ponto final. A cruz nos garante perdão, a ressurreição nos garante esperança e a volta de Cristo nos garante um fim glorioso. E nós precisamos crer nessa realidade. Vamos nos colocar de pé e orar nesse instante. Pai eterno, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Pai Santo, a tua palavra é rica para nos fortalecer, é rica, Deus, para nos ajudar a passar pelos momentos mais difíceis da nossa vida. Teu servo Jó é um exemplo, Deus, de alguém que passou pelo sofrimento, mas lamentou e passou por esse sofrimento junto ao Senhor. Nos dá a graça, Deus, de também, ao passarmos pelos sofrimentos, ainda que sem respostas, ainda que sem explicação, ainda sem entendermos, Deus, nos dá a graça de passarmos pelos sofrimentos da vida, crendo que o Senhor tem um propósito maior no meio desta tempestade, Pai. Deus, nós estamos passando como igreja e como famílias, ó Deus, por tempos assim. Tempos onde nós, ó Deus, nos sentimos, Pai, entristecidos, onde nós nos sentimos perdidos, onde nós nos sentimos sem resposta, Deus. Mas nós sabemos, Deus, que há sentido no sofrimento, porque o próprio Cristo sofreu e Ele sofreu no nosso lugar, Pai. Por isso, Pai Santo, nos ajude, ainda que agora e nesse momento não consigamos enxergar, Deus, o quadro completo, toda a história e tudo que o Senhor tem para nos mostrar ou para fazer em nossa vida. Nos ajude a crer, Senhor, que o Senhor está conosco no meio dos momentos difíceis que passamos. Nos ajude, Deus, a crer que o Senhor se faz presente e que o Senhor tem propósitos no meio da nossa dor. Pai Santo, livra-nos, ó Deus, de pecarmos nos momentos de sofrimento, que assim como as Escrituras afirmaram sobre o teu servo Jó, dizendo: em tudo isto Jó não pecou contra o Senhor. Que assim também seja, Deus, em nossa vida, que em tudo que passarmos, por pior que seja, nós possamos confiar em Ti, Deus, e não pecar contra o Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.
e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso glorioso e bendito Pai, que as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Maranata, aleluia, amém. Aqueles que nos visitam, muito obrigado. E nós temos aqui ao lado um tempo para comunhão, um tempo para conversa. Não se furte a esse momento.